isso. Outra coisa, as coisas que têm acontecido, elas têm mostrado que nós caminhamos aí para uma situação extremamente ruim, desse ponto de vista, né? Queria mencionar aqui dois casos que eu vi, que são também relativos à justiça. Um pastor protestante, se não me engano, chamado Tupirani, que, pelo que me falaram, né, e parece mesmo, é um maluco, né, de jogar pedra no telhado do vizinho. Ele fez uma série de declarações contra os judeus. Ele acha que os judeus são uma praga mundial e que o judeu teria que ser exterminado da face da terra, que Deus devia dar conta de resolver o problema dos judeus. É uma opinião execrável? É uma opinião execrável, mas é apenas uma opinião. Ele não matou nenhum judeu, não atacou nenhuma sinagoga, não foi lá vandalizar cemitérios judeus, etc. e tal, como fazem determinados grupos neonazistas. Ele só falou. Aí ele foi a julgamento por essa declaração. Não sei por quê, porque não tem nenhuma lei no Brasil que diga que você pode ser julgado por falar uma coisa dessas. Não existe essa lei. E aí a juíza de primeira instância, o que ela fez? Deu 18 anos de cadeia por essa declaração. Quer dizer, a coisa ficou complicada. Segundo caso que eu vi essa semana, mas já vamos esclarecer. Os casos, eles são milhares no Brasil inteiro. É que não aparece em lugar nenhum. Vocês imaginam o que os juízes estão fazendo por aí? O segundo caso é o seguinte: um deputado, vereador, não sei, bolsonarista, ele chamou, né, uma travesti de homem. 1 ano e 7 meses de reclusão. Também, né? Existe gente no país que acredita o seguinte, que se você falar que o travesti é homem, você vai preso. Mas se você falar que os comunistas são todos... se você falar que a extrema-direita é isso, isso e aquilo, você não vai preso. Espere e verá. Espere e verá. Até porque, né, o pessoal não se dá conta disso daí. Se a gente fosse fazer uma estatística, se a gente fizesse um levantamento do tipo do IBGE, sobre os juízes de primeira e segunda instância no Brasil, qual é a ideologia deles, a gente iria constatar que 95% são da direita muito conservadora para a extrema-direita. Quase não tem nenhum juiz de esquerda. Quer dizer, se a situação, né, se transformar numa situação favorável para os juízes de direita fazerem o que eles querem, vocês imaginem com esse tipo de coisa o que vai acontecer no país? Veja, o cidadão falou que a travesti era um homem. Tudo bem, os travestis não gostam de ser chamados assim, né? Travesti, mulher, sei lá. Mas se você falar que ele é homem, pode ser uma falta de respeito, pode ser uma falta de consideração, mas crime? Que tipo de crime que é esse? Quer dizer, na verdade o que está se implantando como lei é o seguinte: qualquer coisa que você fale pode ser muito perigoso para você. E não tem muito também sentido, né? Por exemplo, eu vou citar um caso nosso aqui. O nosso companheiro Juliano Lopes, que é advogado do PCO, e é negro, falou aí num programa, não sei exatamente onde é que foi que ele falou, que a presidenta da UNE, Bruna Brelas, que é negra também, menos que ele, mas é negra, era uma negra de alma branca. Aí ela entrou com um processo para botar ele na cadeia.
Ela que é uma pessoa de esquerda, pelo menos ela diz que é de esquerda. Nós vamos entregar ao PCdoB uma carta falando que isso daí é um absurdo. Que um partido de esquerda vai colocar outro partido, um militante de esquerda, na cadeia com esse tipo de coisa. Mas veja só como é curioso o Brasil. Enquanto a gente estava às voltas com esse caso do companheiro Juliano, eu li na imprensa a seguinte notícia. O Martinho da Vila, que também é negro, chamou, né, é Sérgio Camargo, o cara da Fundação Palmares? O Sérgio Camargo, que é mais negro do que ele ainda, mais escuro que ele, de negro de alma branca, em público, com grande repercussão. E não tem processo nenhum. Quer dizer, é um vale tudo. Para que serve essa porcaria? Para perseguir determinadas pessoas. Né? Como essa moça aí não gostou das críticas políticas que a gente fez a ela usa a justiça do Estado capitalista, da burguesia, para tentar nos assustar. Como o Martinho da Vila não é concorrente político de ninguém, é um artista famoso, não acontece nada. Quer dizer, é uma bandalheira, é um instrumento para você atacar determinadas pessoas, né? E o mais interessante é o seguinte, esse ataque contra o PCO vem no momento que o STF também está atacando o PCO. Quer dizer, a esquerda tem uma participação expressiva no que está acontecendo. Se a situação não mudar por força da mobilização popular, se a gente continuar nessa situação atual, o Lula pode até ganhar a eleição, vamos supor. Mas o Brasil vai ser um país muito autoritário e não vai mudar com a eleição dele. Porque a vitória do Lula não vai mudar o sistema judicial brasileiro. Se o Bolsonaro não conseguiu enfrentar até agora a justiça, o Lula menos ainda. A opressão no país vai crescer exponencialmente. E quem está dando corda nisso daí, nesse momento, é um setor da esquerda. Nós temos que dizer que nós somos absolutamente contra tudo isso. Nós temos que parar, nós temos que deter a questão do crime de opinião, que é a questão mais candente que tem no momento em relação às liberdades democráticas. Há muitas outras, mas essa daqui adquiriu uma proporção muito incomum. Aí, logicamente, que vão aparecer pessoas que vão falar, não, tudo isso que você está falando é tudo bobagem, não é que... Você acha que porque você persegue o direitista também, isso aí vai se voltar contra você? Aí nós temos que fazer uma pequena visita a um país pouco importante do mundo, chamado Estados Unidos da América, né? Onde a Suprema Corte norte-americana, que é o STF de lá, piorado, né? Porque os brasileiros são sempre mais avacalhados, né? Já os norte-americanos, eles são mais... Quando eles vão fazer maldade, eles fazem a maldade de uma maneira mais organizada. Aconteceu o seguinte, dos 9 integrantes da Suprema Corte, atualmente, 6 deles são ultradireitistas. Quer dizer, pela primeira vez em muito tempo, a direita mais conservadora, mais extremada norte-americana, tem uma maioria tranquila para votar qualquer coisa na Suprema Corte. E como no passado os juízes, né, e a esquerda caiu no conto da burguesia que queria apoiar a Suprema Corte, eles agora estão fazendo uso dessa prerrogativa. Eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo. Vou ler um trecho de uma matéria que é da esquerda norte-americana. Tem um movimento, né, que aparentemente o setor mais moderado da esquerda canalizou o problema para o seguinte: eles vão pedir o impeachment de um dos juízes.
a base da esquerda quer o fim da Suprema Corte. Mas aí aparecem esses gaiatos que acabam pervertendo toda a mobilização. Eles querem acabar com a Suprema Corte, porque está dominada pela direita, que seria a medida correta, democrática. Aí esse cara fala, não, vamos pedir o impeachment de um dos 6. O que não muda nada, porque continuaria sendo 5-4. Né? Aí tem que fazer outro movimento para pedir o impeachment de outra pessoa, para conseguir mudar essa maioria. E olhe lá, né? Então, a primeira questão que chama a atenção é o seguinte. Quem é o juiz que eles estão pedindo o impeachment? Vamos começar pelo que ele diz, né? A matéria fala o seguinte, esse juiz que votou com a maioria em derrubar o caso Roe versus Wade, que é o caso no qual, anos atrás, a Suprema Corte norte-americana estabeleceu o direito de aborto, que eles não poderiam ter feito, mas fizeram. Né? Esse juiz que se alinhou com a maioria em derrubar o julgado Roe versus Wade, deixou claro o que vem a seguir. Né? Derrubar outras decisões da Suprema Corte que estabelecem os direitos dos gays, contracepção, direitos de contracepção. Mas, veja bem, contracepção, para a gente entender bem o que eles querem, é proibir o uso de contraceptivos. Aborto, nada. Casamento gay, fim. E eles, inclusive, são favoráveis a tornar a homossexualidade crime, que já foi crime no passado anteriormente. Então, isso aqui mostra, né, quando a pessoa fala para você, não, esse tipo de coisa não dá em nada. Tem que ler as notícias do que está acontecendo nos Estados Unidos. Eles têm um programa de liquidação dos direitos de todo mundo que é inacreditável. E esse juiz, ele é o porta-voz, ele é o líder da facção direitista. O nome dele é Thomas Clarence. Não sei se você já tiveram a oportunidade de ver. Quem que é o Thomas Clarence? Thomas Clarence é o segundo juiz negro a tomar posse na Suprema Corte. Quanta baboseira identitária a gente derruba só com essa notícia aqui. Ele é o segundo homem negro a fazer parte da Suprema Corte. Ele vai acabar, se deixarem, né? Isso aqui logicamente vai levar a uma crise monumental. Se deixar, ele vai acabar com todos os direitos de todo mundo. Isso que ele está falando aqui, que eles estão falando aqui, é só coisa bem escandalosa, mas a pauta de mudanças legislativas que eles vão fazer é enorme. Eles vão riscar do mapa o direito de uma penca de setores sociais. E quem que está comandando tudo isso? O homem negro. Isso aí mostra como toda essa política é uma besteira. É uma política para o desastre. Né? E essa proposta, né, de pedir o impeachment dele é outro beco sem saída. Por que levantaram isso? Para evitar que o pessoal pedisse o fim da Suprema Corte e das barbaridades. E agora, se é correto que o STF, a Suprema Corte, faça o que der na telha deles, a gente tem esse detalhe aí.
Hoje tem a farsa da luta contra o Bolsonaro. Amanhã, eles vão passar por cima do direito de todo mundo. E já nesse momento aqui, eles já estão passando por cima do direito de muita gente. Isso está se expandindo por todo o país, né, para os juízes de primeira instância. Essa juíza que deu 18 anos para o maluco aí antissemita, 18 anos. O que ela está fazendo? Ela chegou e falou assim, de acordo com o STF eu faço o que eu quero. Mas, meritíssima, não tem lei. Não, e aí daí que não tem lei? Não tem lei, decido eu. Vale o que eu acho. Quer dizer, nós estamos caminhando para um regime autoritário, não há dúvida nenhuma. Aí o Lula ganha a eleição, isso aí vai mudar? Não vai mudar. Durante o governo do PT não mudou. Onde é que esses juízes todos, quando é que eles tomaram posse? Durante os governos do PT. O PT não consegue interferir nisso daí, porque também não tem uma política. Não fez nada para mudar o sistema judiciário. Aí apareceu a Lava Jato. A Lava Jato não é que o Sérgio Moro é a exceção, o Sérgio Moro é a regra. Né? Os poucos juízes democráticos que tem aí, todos eles estão ameaçados de cassação. Pode pegar a Associação de Juízes pela Democracia, todos os integrantes daquela associação, que são uma meia dúzia, estão ameaçados de cassação. O sistema judiciário não aceita ninguém com mentalidade democrática. É uma corja de direitistas. É um sistema direitista, porque né, são tantos juízes que são direitistas, que é lógico, o sistema alimenta isso daí, mantém o negócio. Tem um sistema de seleção de juízes que é para que eles sejam direitistas. Se a gente for ver, os juízes são ex-delegados de polícia, ex-promotores públicos, que é quase pior que um delegado de polícia. Quer dizer, são os homens de ponta aí do aparato repressivo. Eles são repressores. Eles vão seguindo na carreira. Começa como investigador de polícia, vai delegado, vai promotor, vai juiz. E a esquerda diz o seguinte, não, vamos dar o poder para essa gente de fazer o que eles quiserem, porque eles estão combatendo o fascismo. Dá para acreditar nisso daí? Difícil, né, companheiros? Vamos lá?